dia, pessoal. Tudo bom? Bom, tenho a honra de apresentar aqui o Dr. Vladimir Cordeiro de Carvalho, médico infectologista, assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, aqui da FMUSP, doutor em medicina pela USP, e ele vai fazer uma atualização sobre osteomelites para nós. Muito obrigada. Ok, pessoal. Bom dia. Obrigado a todo mundo aí pela presença e queria agradecer à divisão de clínica do HU pelo convite. É uma satisfação grande, né, voltar a esse hospital tão importante na minha formação, tanto no internato quanto na residência médica. Basicamente, hoje a ideia é discutir um pouco sobre osteomielite. Eu sou infectologista, atuo tanto no Instituto de Ortopedia do HC quanto no Hospital Ortopédico da CD. E acho que a gente vai ter a chance de discutir um pouco sobre como a gente tem tratado esses casos nessas duas instituições também. Então, falando um pouquinho, né, fazendo a introdução ao tema, se a gente for pegar a história do desenvolvimento dos antibióticos lá nos anos 30, né, do século passado já, e principalmente depois da sintetização das penicilinas, ali no finalzinho da Segunda Guerra, a gente tem quase 100 anos de experiência com essa classe de drogas, né? A gente, às vezes, esquece um pouco a importância que ela tem, já esquece até que vacina funciona, né? Tem gente que fica duvidando dessas coisas hoje em dia. E é muito claro hoje que a gente trata pneumonia adquirida em comunidade por uma semana, eventualmente até menos tempo do que isso, se for criança, cistite, né? Uma infecção urinária baixa, não complicada, a gente dá 3 dias de antibiótico e nem precisa colher cultura, ao passo que as osteomielites, se a gente fizer um diagnóstico muito precoce e o paciente for operado, tiver uma evolução brilhante, a gente tem que dar pelo menos 4 semanas de antibiótico, e nos casos crônicos, em que a gente não consegue remover todo o tecido necrótico, a gente tem que estender esse tratamento por até 6 meses, né? Então é sempre difícil de tratar. O tecido ósseo é um tecido diferente de todos os outros tecidos do corpo, tem muita matriz de cálcio, né, hidroxiapatita, para dar sustentação, e isso faz com que seja um tecido muito menos maleável do que os outros tecidos que a gente tem. Os modelos experimentais que a gente tem para estudar essa doença são modelos difíceis de transferir para o corpo humano, principalmente por conta do comprimento dos ossos, etc. E a gente sempre tem que se apegar ao pilar de limpeza cirúrgica e antibiótico terapia, senão a gente não sai do lugar no tratamento dessa infecção. Então, um slide bem rápido sobre fisiopatologia, prometo para vocês. O osso sadio é um órgão muito resistente à infecção. Se ele continuar quietinho no lugar dele, como ele veio de fábrica, dificilmente ele vai desenvolver infecção. Então, a depender da quantidade e da virulência da bactéria que chega nesse tecido ósseo, do estado imunológico do paciente, e como a gente vai ver nos traumas, da vascularização desse osso, a gente vai ter um desequilíbrio dessa balança e, eventualmente, levar à infecção. Então, uma vez que a bactéria adere a esses vasos sanguíneos do osso, a gente tem o início de um processo de destruição celular e formação de pus, como em qualquer outro tecido do nosso corpo. Como o tecido ósseo é um tecido muito estanque, a gente tem um aumento da pressão da camada intramedular desse osso, né? É um tecido com muito pouca elasticidade, embora ele tenha uma grande capacidade de remodelamento, esse remodelamento ele é tempo dependente. E se a gente para esse filminho neste momento, a gente tem uma osteomielite instalada no osso. Então, aqui, a gente tem laser aqui. Aqui a gente tem um esqueminha, né? Lembrar da histologia do, sei lá, segundo ano da faculdade. As trabéculas ósseas com os vasos sanguíneos passando de permeio, por algum motivo a bactéria passeou por aqui e veio grudar na matriz óssea. Nesse caso, ele se organiza, né, nesse formatinho de cacho de uva. Então, esse é o principal bandido que causa essa infecção, Staphylococcus aureus. Esse processo inicia, leva à formação de microabscessos, que eventualmente podem coalescer, romper a cortical do osso, levantar o periósteo, e, a depender da localização desse osso, a gente vai até ver fistolização cutânea, que são todas marcas da osteomielite. Então é importante a gente classificar a doença, porque eu quero oferecer o melhor tratamento possível para cada tipo de classificação. Essa é uma meta-análise, uma revisão sistemática, na verdade, né, de 2017, do pessoal do Grupo Europeu de Infecção Ortopédica,
que eles levantaram aí várias classificações de osteomielite, desde a principal, que é dos anos 70, do Waldvogel, e todas elas com os seus prós e os seus contras, né? Porque, no fim, quanto mais complexa a classificação, mais assertiva ela é, mas mais difícil de usar também. Então, no fringir dos ovos, embora existam muitas, a classificação que a gente continua utilizando até hoje é a classificação de Waldvogel, né? Para mim, que sou clínico, é uma classificação que me dá muito mais informação. É uma classificação que Limes e Miot fizeram uma modificaçãozinha no final dos anos 90, e é a classificação que a gente continua usando até hoje. Basicamente, o que a gente quer com essa classificação é dividir as infecções agudas das infecções crônicas, de acordo com a via de infecção, né, as infecções podem ser hematogênicas ou pós-traumáticas, como a gente vai ver, e o que a gente usa como marcador para diferenciar essas duas situações é o tempo. O paciente tem mais de 30 dias de evolução, ele muito provavelmente vai ter uma infecção crônica, e eventualmente ele pode ter infecção cronificada com menos tempo do que isso até. E ainda, as infecções da coluna vertebral, por ser uma localização muito específica, o disco intervertebral é uma substância avascularizada, cheio de proteoglicanas, então é um sítio muito propício a desenvolver infecção também depois de uma bacteremia, é colocado de uma maneira separada. Então, como princípios gerais, que é o que a gente vai abordar na aula hoje, a gente vai querer sempre diferenciar essas situações, que nem sempre é fácil, como a gente vai ver, para daí sim favorecer o diagnóstico etiológico. Eu, como infectologista, é algo que eu sempre estou procurando, facilita muito a minha vida saber o nome e sobrenome do bandido e com qual antibiótico eu posso tratar, facilita muito o manejo do caso depois durante o segmento. E para isso, a gente tem que garantir um processo de coleta de culturas que seja seguro, uma fase pré-analítica como um todo, para aí sim eu poder valorizar aquele resultado e aquele teste de sensibilidade. Então, dentro de cada hospital é preciso olhar esse processo como está estruturado, porque é muito comum a gente ver isso, né? Uma úlcera do paciente com pé diabético, bem profunda, a gente consegue ver o osso do calcâneo aqui no final, e aí dá uma agonia, né? Dá um comichão em quem olha essa ferida de querer pegar um suave, né? Então aí o cara vai, pega o suave, esfrega tudo aí, e vai crescer uma cultura provavelmente polimicrobiana, que não necessariamente tem correlação com o que está causando a infecção lá embaixo. Então, calma, não façam, porque não serve. Cultura para ser colhido no centro cirúrgico, depois de desbridar, mandar material com tecido em quantidade para o laboratório poder processar. E só a partir daí, né, depois de garantir um processo, uma fase pré-analítica confiável, que a gente vai discutir, então, instituir a antibiótico terapia, sempre pensando em um antibiótico que tem uma concentração óssea boa. Então, só a partir daí, a gente vai ter segurança para instituir uma antibiótico terapia adequada, sempre pensando em drogas que concentram bem no osso e mantidas por um tempo adequado de acordo com cada situação. Então, começando a falar dos casos específicos, né? A osteomielite aguda hematogênica é uma doença primordialmente de criança. É uma doença que acomete principalmente a região metadiafisária dos ossos longos, para quem não lembra lá da anatomia, né? É a região próxima aí da placa de crescimento. E isso acontece porque a epífise de crescimento ela não é vascularizada, ou pelo menos não, os vasos não atravessam essa região. E os vasos sanguíneos nessa região ficam muito tortuosos, isso gera um fluxo turbilhonado, que é o que a gente imagina que cause o assestamento das bactérias que por algum motivo estavam passeando ali pela corrente sanguínea. Os sintomas, eles variam de acordo com a idade, não sei se temos pediatras aqui na plateia ou não, mas nos maiorzinhos, né, a gente consegue entender que eles estão com dor e febre, acho que quase todos os casos têm, e dos menorzinhos, irritabilidade e queixas mais inespecíficas. Muitas vezes a suspeita vem pela impotência funcional, então aprendi lá com os ortopedistas mais velhos que criança não reclama de dor, né? Criança que fica reclamando de dor persistentemente tem que investigar porque tem alguma coisa acontecendo. A impotência funcional é algo que a gente vê com bastante frequência em qualquer faixa etária, e mais raramente a gente consegue detectar algum sinal flogístico local, porque essas infecções muitas vezes são em ossos profundos, recoberto por músculo, e muitas vezes a gente não consegue detectar nenhum sinal flogístico ao exame físico. Então, o diagnóstico, como a gente já conversou, é essencialmente clínico, né? A suspeita, ela é clínica. As provas de atividade inflamatória, elas muitas vezes estão alteradas, mas elas não se prestam ao diagnóstico, porque são exames inespecíficos, a gente usa isso muito mais como um controle de tratamento.
e quase sempre a gente vai lançar mão de um exame de imagem. Então, a radiografia simples é o exame mais utilizado, mas é um exame ruim para ver a osteomielite. Você precisa ter pelo menos 10 dias, 2 semanas de evolução da doença para ter alguma alteração na radiografia simples, mas é um exame que ajuda muito a gente a fazer os diagnósticos diferenciais com outros problemas que os pacientes possam ter. O ultrassom é um exame que dá bastante informação, mas precisa ter um bom ultrassonografista. Eu não tenho isso no meu hospital, por exemplo, não é algo que eu costumo pedir. A tomografia é um exame baseado em raio-x também, ela te dá mais informação tridimensional, mas se você pegar um caso muito no começo, você não vai ver alteração na tomografia. Ela é muito boa, então, para ver o osso, né? O ortopedista gosta bastante para poder planejar cirurgias, etc. E, sem dúvida, o melhor exame de todos para diagnóstico de osteomielite aguda hematogênica é a ressonância magnética. Então, você consegue ver alterações tão precoces quanto 3 dias de evolução, 5 dias, todos aqueles microabscessos que a gente mostrou no esquema, a gente consegue ver na ressonância efetivamente. O problema é que é uma ressonância, né? O exame custa caro, demorado para fazer, criança, se for muito pequenininha, não vai colaborar, tem que sedar, então tem uma série de outros problemas aí também. Ainda, o diagnóstico histológico, a gente precisa sempre lembrar dos ortopedistas para colher o material pro anátomo, porque eles frequentemente esquecem, né? Então, é o tipo de infiltrado inflamatório no osso que vai determinar qual é a osteomielite que você está lidando ali. E lembrar que a gente mora no Brasil, a gente tem um monte de tuberculose osteoarticular, de outros tecidos também, e muitas vezes o diagnóstico de tuberculose óssea sai pelo anátomo, porque a cultura demora bastante, e muitas vezes a gente não consegue recuperar. Então, o que eu, né, como infectologista, quero sempre é achar o bicho, seja por punção desse sítio com infecção óssea, seja por drenagem cirúrgica, e a partir daí a gente tem o nome e sobrenome do bandido, com qual antibiótico a gente pode tratar, e facilita muito o tratamento. Então, os principais agentes etiológicos que causam essas infecções são esses aí. Embora a criança faça muita infecção estreptocócica, o aureus é o agente mais frequentemente encontrado. É impressionante como, às vezes, a gente acha, isso aqui vai ser estrepto. Vai lá, é aureus, tá? Então, muitas vezes é o agente mais encontrado. E o hemófilos influenza, que a gente também esquece dele, mas esquece por conta da vacina, né? Então, os mais antigos contam as histórias que eram enfermarias cheias de infecção ortopédica por hemófilo influenza, e que, graças a Deus, a gente não vê hoje por conta das vacinas. E talvez, né, embora a vacina seja pneumocócica, né, a gente até espera que tenha uma redução aí nas infecções estreptocócicas ao longo do tempo. Vamos ver. Os gram-negativos são situações especiais, né? Acho que não nem compensa comentar aqui, eventualmente a gente discute isso um pouquinho depois. E como é que a gente trata? São sempre 2 pilares, qualquer que seja o tratamento de osteomielite. A limpeza cirúrgica, eu me atrevo a dizer que é o mais importante, tá? Se o paciente não operar, não adianta dar antibiótico, mas se ele só operar, provavelmente ele vai ter uma recidiva depois. Então as coisas têm que andar junto. O que a gente quer com a limpeza, então, é a drenagem das coleções, remoção de eventuais tecidos desvitalizados ou ossos, né, com tecido necrótico, e aí a gente aproveita e manda tudo isso para a cultura e para o anátomo patológico para identificar, fazer o diagnóstico mais assertivo dessa infecção. E a gente começa a dar antibiótico empírico no momento da cirurgia, idealmente, se o paciente permitir, né, não estiver séptico, chocado, nada disso, não esquece, meramente para uma tentativa de recuperar mais agente na hora da cultura. A gente mantém esse tratamento por 4 a 6 semanas no total, e a troca para antibiótico via oral depois de 7 dias, se o paciente permitir, se a evolução for boa, é o que a gente tem feito. A gente faz isso já há muito tempo, mas só em 2019 que a gente teve esse trabalho bem importante, né, publicado até no New England, que é o estudo OVIVA, tá? O que esse estudo fez? Pegou quase um pouquinho mais de 1.000 pacientes em vários centros na Inglaterra e fez um randomizado multicêntrico. Eles pegaram pacientes com infecções ortopédicas das mais diversas causas que precisariam tomar antibiótico por 6 semanas e randomizaram. Metade recebeu antibiótico IV o tempo todo e metade recebeu antibiótico oral depois de receber uma semana de antibiótico endovenoso, tá? Então, o endpoint foi muito simples, foi falha do tratamento depois de 1 ano no segmento, e os resultados foram muito semelhantes, né? Você teve até uma falha um pouquinho maior no grupo endovenoso, sem diferença estatística nenhuma, mostrando que o tratamento oral não é inferior ao tratamento endovenoso, desde que você comece com esse tratamento endovenoso, que é uma parte que às vezes as pessoas gostam de esquecer, assim, sabe? Então precisa lembrar essa parte também. E aí eu trouxe um casinho para a gente discutir,
que é o caso do menino Davi. O Davi tem 8 anos, ele é de João Pessoa, e ele começou, quando internou no hospital, uma história de dor no quadril há 25 dias. Então, a história que começou uma dor na coxa esquerda, era um menino rígido, sem nenhuma comorbidade, praticava esporte 4 vezes por semana, eu escrevi errado aí. Os pais, quando ele começou a queixar da dor, acharam até que podia ter batido, alguma coisa, mas o menino persistentemente ficou queixando de dor naquele lugar. Depois de 2 dias, ele começou a ter febre. E aí eles acharam estranho e levaram para o pediatra. O pediatra revirou o moleque de cabeça para baixo, não encontrou nenhuma causa para febre e decidiu, bem no quadro agudo assim, pedir uma ressonância do quadril. Essa ressonância já tinha um diagnóstico sugestivo de osteomielite, que foi avaliado pelo ortopedista de lá e resolveu esperar porque achou que, como ele não estava fazendo febre, tinha um PCR que era baixinho, achou que não era osteomielite. Melhorou da febre, mas persistiu com a dor. O ortopedista então resolveu fazer uma nova ressonância. O pai cansou do ortopedista de lá, pegou, botou o moleque no avião, veio para São Paulo para tratar, tá? Eutrófico, ígio, sem comorbidade. Será que dá para apagar essa luz aqui, chefão? Para a gente ver essa imagem aqui um pouquinho melhor. Então, essa aqui é a ressonância do quadril esquerdo do Davi. Então, olha lá. Um aumento, isso aqui é um T2, tá? Do trocânter maior, então tem um aumento de sinal todo nessa região. E uma bolotinha aqui já configurando um abscesso, né? Líquido aqui, inflamação aqui nessa região. E o ortopedista, como eu falei, eles gostam bastante de tomografia, né? Uma mania, quase que ele tem, desculpa, Arnaldo. Pediu uma tomografia também para ajudar no planejamento cirúrgico, e surpreendentemente ele tinha já um sequestro ósseo nessa região, com um fragmento de osso solto aqui no meio, tá? Então, quando eu vi isso aqui, 20 dias de história, eu achei que ia ser só uma alteração da medular, não ia ter necrose nada, né? Mas já fiquei com a pulga meio atrás da orelha. Então, a hipótese dele ficou uma osteomielite aguda hematogênica, sem dúvida, é a região mais típica e tudo mais. Agora, será que aquele fragmentinho já é indício de cronicidade? Então, foi proposta uma limpeza cirúrgica com coleta de culturas, a gente começou a dar antibiótico na hora do centro cirúrgico, ceftriaxona e oxacilina, depois a gente pode até discutir isso, e começou na hora da indução anestésica. Então, o ortopedista botou lá os instrumentais dele, né, passou trefina, cureta, futucou tudo lá no osso, tirou material para cultura, e aí o que cresceu? Ó, bandidão, tá? Staphyloaureus. Então, na nova padronização do BR-CAST, né? Então, esse é o padrão de antibiograma que a gente vai costumar ver daqui para frente, mas, a princípio, um aureus multissensível, tá bom? Então, o anátomo patológico, alguns dias depois, anátomo de osso sempre demora mais do que a gente está acostumado, porque tem que descalcificar, etc, etc. O patologista ele escreveu até bonitinho, né? Ó, leve infiltrado inflamatório crônico, mas aí não me ajudou muito depois, que não conseguiu ver sinais definitivos de osteomielite nessa amostra, né? Então aí eu que tenho que me virar com o que ele laudou. Então, o menino evoluiu bem, ficou com ceftriaxone e ox, depois que saiu a cultura do estáfilo, a gente tirou o ceftriaxone, ficou só com a oxacilina, depois de uma semana estava super bem, foi para casa tomando céfalo de primeira, está em João Pessoa tratando, está melhorando, tá bom? Esse é um caso que atendi, primeiro retorno dele ontem, super recente. E aí a gente vai falar um pouco da osteomielite hematogênica do adulto, que é uma doença completamente diferente, né? Uma apresentação clínica distinta das crianças, onde o sítio preferencial de infecção é a coluna vertebral, principalmente a coluna lombar. Então, o disco intervertebral, como a gente já tinha comentado, é uma estrutura avascular, um núcleo pulposo, toda aquela história. Então, a bactéria gosta de grudar lá, e normalmente essa infecção vai acometer o disco e 2 corpos vertebrais adjacentes. Então, o esqueminha que a gente costuma ver é exatamente isso daqui, tá? Então, os sintomas que mais chamam a atenção é o paciente com lombalgia, que vai no pronto-socorro, tenta ser medicado, não melhora, volta no pronto-socorro, é medicado, melhora um pouco, volta para casa e fica, volta, volta, volta. Esses casos, precisa tomar cuidado, pode ser infecção que você está vendo e tratando só com uma lumbocaltalgia convencional, né? Então, dor de difícil controle, alguns pacientes fazem febre, idosos às vezes não fazem febre, a gente vai fazer o diagnóstico só na imagem mesmo. E se a infecção progride, muitas vezes a gente vai ver déficit neurológico agudo nesses pacientes, né? E lembrar sempre do papel da hemocultura, que vai me ajudar demais no diagnóstico etiológico dessas infecções. Então, diferentemente, né, essa talvez seja a exceção de toda a regra do desbridamento da osteomielite,
Nas infecções da coluna vertebral, nas osteomielites agudas, a gente raramente vai fazer uma limpeza aberta. Porque a limpeza aberta, ela agrega instabilidade para a coluna, né? Então, o paciente fica pior depois. Então, desde que você consiga fazer o diagnóstico etiológico, ou pela hemocultura, ou por uma punção guiada por imagem, os pacientes normalmente têm boa resposta com antibiótico terapia isolado, tá? Não é uma obrigatoriedade a gente desbridar aqui. Então, da mesma forma, né, do caso anterior, a gente inicia um antibiótico empírico, mantém aí 4 a 6 semanas no total. Se o paciente evolui bem, você tem certeza do seu diagnóstico, troca para via oral depois. E aí é o caso do seu Moacir. Esse paciente é um... Fala, Arnaldo. Então, via de regra, essa é uma indicação ortopédica, né? Quem sou eu para ficar... Se for uma coleção pequena, é drenagem via radiointervenção. Porque eles conseguem acertar, meu, é impressionante a calibragem da mira dos caras, sabe? Eles acertam umas coisas que às vezes eu acho que eles não vão pegar e eles pegam. Você falou sobre a vascularização, sobre os proteoglicanas, né, do disco. Então, isso tem uma vascularização pobre, nível de antibiótico baixo, Sim. né, local, mas ela responde bem à antibiótico terapia endovenosa. Responde, provavelmente isso tudo é reabsorvido, né? Mas o desfecho, infelizmente, a gente não conta nem por disco, porque o melhor desfecho é controlar a infecção e o paciente faz uma artrodese espontânea dali. Tá legal. Aí o disco vai embora. O disco vai embora. Tá bom. Então, o caso do seu Moacir. O seu Moacir é pai de uma residente de infectologia do Emílio Ribas, olha só, coitado, né? Eu acho que o fator de risco para ele é ser pai de médico. Então, o senhor de 66 anos, tinha um antecedente diabetes tipo 2, tomava metformina e empaglifosina, né, o Jardiance. E quando chegou para a gente lá no IoT, tinha uma queixa de lombalgia também há 20 dias. Quando fui conversar com ele, era uma lombocialtalgia clássica, já tinha 20 dias de evolução, ele estava sendo seguido pelos ortopedistas do grupo da coluna, estava sendo medicado, com bastante medicação até, dipirona, tramadol, pregabalina e restiva, né, opioide transdérmico, e não melhorava da dor. Não melhorava, não melhorava, não melhorava. Uma semana antes de chegar, começou com febre. 39 graus, primeiro achou que podia estar gripado, alguma coisa assim, depois percebeu que a dor também estava piorando, resolvemos interná-lo via pronto-socorro para investigação. Não tinha déficit neurológico na entrada, que é aquilo que a gente estava conversando, Arnone, né? E foi internado para investigação. E aí pedimos uma ressonância para o seu Moacir. Olha a ressonância, será que podemos apagar a luz de novo aí? Então, a ressonância do seu Moacir, a gente vê uma alteração de sinal importante também no T2, né? O disco bem aceso em comparação com os outros níveis aqui que a gente consegue ver, e os dois corpos vertebrais adjacentes também com um alto sinal em T2. Aqui a gente não consegue ver tão bem, ó, mas ele fez uma coleção que ia mais para anterior da coluna e mais para o lado direito, que nesse corte sagital é um pouco mais difícil de ver, mas aqui no coronal fica bem bonito, né? Bonito porque não é na minha coluna, né? Mas a infecção estava bem começando aqui, ó, tanto que não pegava todo o corpo vertebral dele ainda. Essa infecção, ela estava inflamando bastante o músculo psoas, que está inserido aqui, e essa inflamação, ela ia até praticamente todos os cortes da ressonância, tá? Não configurava abscesso, eu até achei que podia ter um pouquinho de abscesso aqui, o radiologista achou que não. Então, o diagnóstico dele foi feito aqui na ressonância, né? Uma provável espondilodicite, L4, L5, com a psoite à direita, sem abscesso, que justificava todo o quadro de dor que o paciente tinha. Então, a gente internou para analgesia e antibiótico endovenoso. Quem deu antibiótico optou por clindamicina, mas aí, assim, ponto de vista infeccioso, né? Desde que você cubra estáfilo, nesse paciente com diabetes, eu até acho que tinha que cobrir gram-negativo também. Antes de dar o antibiótico, a gente pediu para colher hemocultura. O grupo da coluna avaliou, achou que não tinha indicação de cirurgia aberta, o paciente, apesar da dor importante, não tinha déficit neurológico. E aí a gente solicitou uma punção guiada por imagem, com isso eles conseguiram coletar bastante material, foi enviado para a cultura e para o anátomo patológico. Então, aqui a tomografia, né, para quem não está muito acostumado com o exame, eles conseguiram pegar, fizeram várias punções, conseguiram mandar bastante material da coluna do paciente,
E aí, a hemocultura que a gente colheu lá no começo cresceu isso aqui, ó. O Streptoginosus, que é do grupo, um strepto do grupo Viridans, multissensível a princípio. Para os mais antigos vão lembrar que faziam a gente decorar, né, o MIC da penicilina, para ver se era sensível à penicilina ou não. Se eu prescrevo penicilina hoje no meu hospital, a minha farmacêutica me liga me xingando, porque não tem penicilina mais no hospital, né? E a cultura do tecido também cresceu mesmo a gente, não foi feito o MIC aqui, que eles não conseguiram trabalhar com a amostra lá, mas a gente considerou que era o mesmo bandido, tá? A gente mandou ainda bastante fragmento para o anátomo patológico, ó, 4 fragmentos a gente conseguiu mandar, mas às vezes a radiointervenção tem esse problema, ele não consegue pegar o sítio que é mais representativo do problema. E aí o nosso patologista não viu muita coisa, né? Ó, escreveu um livro aqui, infiltrado, padrão reacional, quadro morfológico, é pouco específico, mas pode corresponder com o de sítio. Não me ajudou nada, né? Tá? Mas aí o problema é meu, eu tenho que me virar depois. Tá bom? Voltando então ao casinho lá, o paciente teve boa evolução depois de uns 10 dias, demorou um pouquinho mais para ele melhorar da dor e tudo mais. A gente chamou o odonto para avaliar a saúde bucal do paciente, ele tinha uma queixa, tinha uma história de ter feito um implante há 2 anos, que eu não sei ver implante, né? Chamo o dentista. Ele avaliou lá, achou que estava tudo bem, e viu que o paciente tinha uma obturação perdida. Quando ele lembrava dessa história, ele perdeu essa obturação há um mês, mas o dente não tinha sinais de infecção. Eu acho que veio dessa boca, tá? O dentista acha que não, o bicho tá lá, a gente tratou, o paciente ficou bem. Pedimos ainda eco, todas essas coisas que a gente faz em todo mundo, né? Fundo de olho, tudo normal, o paciente não tinha nada, foi para casa com a amoxicilina normal, boa e velha amoxicilina, tá bem, tá melhorando lá, resolvendo a dor, tá bom? E aí o trauma? Aí começa a complicação, né? Foto, casinho nosso lá, tá internado aí nesse paciente, até. Então, eu queria falar um pouquinho da epidemiologia do trauma, do que a gente tem lá na ortopedia, né? Então, a nossa missão dentro do IoT e inserido no complexo HC é tratar dos traumas de alta complexidade. Então, e o Instituto de Ortopedia é responsável pelos traumas ortopédicos de alta complexidade. E esses traumas normalmente estão associados a traumas de alta energia, seja por motocicleta, qualquer tipo de acidente que vocês imaginarem, atropelamentos, né? Então, pedestre também está sujeito a trauma de alta energia, e mais recentemente, uma nova moda que a gente viu surgindo aí, que são os patinetes. Impressionante, a gente teve uns 2 ou 3 casos aí recentemente de gente estrupiada no caso do patinete. Cuidado com os patinetes, tá bom? Então, o problema é a transferência de energia cinética de um corpo para um membro, né? Você tem uma lesão grande aí de pele e partes moles, muitas vezes associadas a fraturas cominutivas, e às vezes quem não está acostumado ao tema, né? Pode rodar aí. Esse termo, né? Trauma de alta energia, fica um pouco vago, assim. Então, é alta energia mesmo, né? É o carro que está andando, que tem uma energia cinética ali associada, que vai para a perna do paciente, tá bom? Então, o caminho desse paciente para a gente vai ser o SAMU, sei lá quanto tempo o SAMU vai demorar, mas vai lá. Às vezes o trauma é tão intenso que o paciente acaba falecendo na cena, mas o cara está vivo lá, se mexendo, tá vendo? Então o SAMU vai lá, estabilizar o quadro, não sei o que, e vai levar lá para o HC, fazer o ABC do trauma, e depois aquela fraturinha que sobrou, a gente vai tratar se ela eventualmente infectar. Então, os casos de infecção nas fraturas, eles normalmente se apresentam de maneira muito precoce, né? Normalmente até nas 2 primeiras semanas do pós-operatório que o paciente tratou a sua fratura. Os sintomas sistêmicos são muito frequentes, febrão, etc., né? Sinais locais, então não é muito difícil de diagnosticar isso. E os agentes etiológicos envolvidos normalmente são de origem hospitalar. O paciente acabou de fazer uma cirurgia, está internado no ambiente hospitalar, desenvolve uma infecção ali. Mas nas fraturas expostas, a gente até tem uma interposição aí com os agentes comunitários que podem estar envolvidos. Da mesma forma de todos os outros casos que a gente falou, né, a gente sempre vai priorizar a limpeza cirúrgica para desbridamento, coleta de culturas, remoção mecânica de todo a carga bacteriana que tem ali, com a diferença que aqui a gente vai, via de regra, da antimicrobiano de amplo espectro, tá bom? Lá no HC, o que a gente faz é da associação de glicopeptídeo com aminoglicosídeo, então o nosso esquema empírico inicial para essas infecções é a associação de teicoplanina com amicacina, depois a gente pode até discutir isso, por que é esse esquema, né? E se você tem o agente isolado, com sensibilidade à rifampicina,
Se existir rifampicina, porque tal de tem, não tem, acaba, não acaba por um problema do fabricante, a gente sempre procurar associar a rifampicina para uma ação no biofilme desses materiais de síntese que quase sempre os pacientes têm. Então, uma outra discussão muito interessante é a retirada ou manutenção dos materiais de síntese. Isso a gente vai determinar principalmente pela estabilidade do implante. O implante que está instável deve sair, senão ele só serve para bactéria crescer ali naquela região. A qualidade do revestimento cutâneo do paciente e o tempo de evolução dessas infecções, né? Isso é sempre feito de uma maneira multidisciplinar, então eu passo visita toda semana com o grupo de trauma do HC, vendo todos os casos para discutir os casos de infecção, senão você não anda no tratamento dessas infecções que são difíceis mesmo, né? E aí a gente tem, mais recentemente também, já há quase uns 10 anos aí, esse algoritmo de tratamento da O Foundation, né, da Suíça, que parece bastante complicado, mas na verdade não é, tá? Então, ele coloca ali, né, os vários fatores que podem determinar a gravidade da fratura e da infecção, o tempo que o paciente tem de evolução dessa infecção, que ele é diretamente proporcional à maturação do biofilme, como a gente vai ver nas osteomielites crônicas, e ele classifica as infecções em infecções precoces, delayed, né, que uma tradução ruim para o português, mas fica como atrasado, e as infecções crônicas. E o que na prática, o que a gente faz, né? Sínteses recentes, cirurgias recentes com sínteses recentes que apresentam infecção, via de regra, a gente vai submeter o paciente ao desbridamento com retenção do implante, não vai trocar aquele material que está lá. Quando o paciente já tem ali entre 2 e 10 semanas, aí começa a complicar um pouco a coisa, porque você tem uma chance maior de ter biofilme, daquela infecção está cronificada, e você vai ter que olhar outros aspectos ali, né, para decidir se você vai remover ou manter aquele implante. Para as infecções crônicas, com certeza você vai ter que remover, mas eventualmente, dependendo da localização, você não pode remover só, e às vezes tem que trocar. Então, por isso que são vários detalhezinhos, né, que a gente acaba discutindo à beira-leito de uma forma multidisciplinar, até o ponto de ter que tirar tudo e eventualmente perder a batalha da infecção, amputar, etc, etc. Tá bom? Então, olha lá, casinho número 3, seu Luiz. Seu Luiz, né? 34 anos, moleque. Natural, procedente aqui de São Paulo, teve uma queda dia 19 de março desse ano, tá? Ele contando, falou que nem estava tão rápido assim, mas a moto caiu do jeito estranho, doutor, caiu em cima do joelho, né? Foi para a UPA Rio Pequeno, feita imobilização com tala engessada, encaminhado para até 2 dias depois, que também é um problema, né? Nossa realidade lá, esse sistema nosso de referência e contra-referência, às vezes carece de uma agilidadezinha um pouco maior. Então, isso aqui é a foto clínica do paciente quando chegou, quando a gente abriu a tala. A tala está aqui. Né? O Arnoldo deve ver isso aqui direto. Olha lá, equimose grande, né? Flictena, que não dá para ver muito bem aqui, uma flictena gigantesca na região anterior. Isso é tudo sofrimento de pele pelo trauma, tá? Então é a pele do paciente sofrendo, muito edema, né? Por conta do trauma em si que ele teve. E aí, para ajudar o raio-x, ó, uma fratura do planalto da tíbia. O planalto da tíbia é um dos ossos mais rígidos que a gente tem no corpo. Quando fratura desse jeito, porque não foi um trupicão, né? Foi uma porrada, tá? Isso aqui é trauma de alta energia mesmo, como a gente viu na situação clínica do paciente. E a fratura do planalto é uma fratura tão chata de tratar que ela tem uma classificação ortopédica específica, que eu não me meto a saber, porque é um monte de número difícil lá. Mas esse paciente foi classificado como uma fratura do planalto tibial Schatzker 5, que é uma das mais graves que tem. Então eu sempre brinco que quanto maior o Schatzker, maior a quantidade de placa que ele vai receber, né? E aí foi isso que aconteceu. A gente fez uma fixação externa temporária 25 dias depois, teve uma boa evolução de pele e partes moles, cirurgia definitiva 1º de abril, então fez uma osteossíntese do planalto com dupla placa, reinserção da cabeça da fíbula, ele tinha uma lesão do nervo fibular, detectado no centro cirúrgico também, mas isso é uma outra história. Olha lá, ficou com um fixador externo temporário para conter o dano de pele e partes moles que ele tinha da fratura, e aqui o aspecto do raio-x na osteossíntese, né? Um pouquinho de placa que colocaram para corrigir. Mas, ó, a correção ficou boa, hein? Ó, o interarticular dele ficou bonito. Agora, o resto aqui, né? E aí, quando infecta isso aqui, faz o quê, né? Chora, tá? Foi isso que aconteceu. O paciente teve alta, então, dia 7 de abril. 10 dias depois voltou no ambulatório. Tava saindo pus há uns 2 dias. Ele falou que não tinha febre, mas teve uns calafriozinhos lá, quando você ia perguntar para ele direitinho, né? Foi internado de novo, então, começamos com o take amigo, como eu tinha falado, o aspecto no ambulatório. Aqui não dá para ver tão bem, mas perna bastante edemaciada, né? A incisão que ele ficou, saindo um pouquinho de secreção aqui, ó, tá?
Então, os ortopedistas levaram para o centro cirúrgico, limpeza, desbridamento, a síntese, todo aquele monte de placa lá que colocaram, estava tudo estável ainda. O achado principal foi de bastante hematoma e coágulo. Eu nunca compro essa história, acho que esses hematomas são sempre meio infectados também, mas não tinha secreção purulenta evidente. De qualquer maneira, eles mandaram tudo para a cultura. Esse é o aspecto do intraoperatório, é um hematoma, né? Meio suspeito. O aqui uma parte da síntese exposta, né? Quando eles abriram isso aqui, depois limparam tudo. Cultura, um gram negativo, esse é o nosso problema dentro da ortopedia, nas as infecções relacionadas à fratura. A gente tem muito gram negativo associado a essas infecções, mas que até o Enterobacter ajudou aqui, né, no perfil de sensibilidade. Então a gente ajustou o antibiótico, tirou o que ele estava tomando, deixou com Cipro-EV a princípio, o paciente evoluiu bem, foi para casa com Cipro oral, está tratando ainda, voltou no ambulatório 2 semanas, está indo bem, tá bom? E aí quando tudo dá errado, né? Então a gente faz todo esse esforço de tratar essas infecções agudas para evitar justamente que você evolua para osteomielite crônica, porque é aquele caso que você fala assim, puta merda. E às vezes você olha, aí você se esconde de novo, né? Porque é complicado tratar a osteomielite crônica, tá bom? Não é uma coisa simples. A apresentação clínica é extremamente variável, principalmente porque quase sempre a gente vai ter necrose do tecido ósseo ali. Muitas vezes os pacientes têm materiais de síntese no meio da infecção, então você precisa resolver tudo isso primeiro para poder dar andamento no tratamento da infecção. Isso são situações que propiciam a formação do biofilme, como a gente vai ver, o que caracteriza o processo infeccioso crônico. Então, eu, quando escolhi fazer infectologia, para mim era uma coisa muito cartesiana, assim, né? Você identifica a bactéria, você dá antibiótico, você cura o paciente, né? E eu fui cair justamente na área onde isso não acontece, porque você tem uma infecção crônica, você dá antibiótico, o cara não melhora se não for operado. Então, é muito comum que eles tenham agudizações da mesma infecção ao longo da vida, e a marca dessa infecção é o sequestro ósseo e a fístula cutânea. Os pacientes muitas vezes têm fístulas crônicas por décadas e tocam a vida, né? Faz curativo ali 2, 3 vezes por dia, mas isso permite que ele trabalhe, etc. São pouco sintomáticos, mas é sempre difícil tratar, tá bom? Então, um filminho aqui, né? Uma animação que eu acho melhor do que mostrar a imagem clássica da formação do biofilme, que é um implante ortopédico e as bactérias tentando chegar ali. Uma boa parte delas são impedidas de se assestar nesse implante pela nossa imunidade inata mesmo, mas uma vez que essa corrida pela superfície é ganha, né, pelas bactérias, elas iniciam, então, um processo de produção de uma matriz extracelular de exopolissacarídeo, uma geleia extracelular, e elas passam a ficar escondidas dentro dessa matriz, o que dificulta muito a ação dos antibióticos, porque você não tem vascularização aí dentro, elas reduzem o metabolismo, então todos os sítios de ação do antibiótico passam a funcionar diferente, e o nosso sistema imune tenta chegar nessa região e simplesmente não detecta, né? Encosta ali e vai embora, tá? Então esse seria uma animaçãozinha de um biofilme maduro. As bactérias são esses verdinhos bem pequenininhos, o exopolissacarídeo é esse que está em vermelho, e o que está em verde é a nossa células do sistema linfofagocitário tentando entrar nessa estrutura e não consegue. Então é um dificultador da infecção mesmo, é impossível tratar isso daí, tá? E aí o bandidão que mais faz isso, sem dúvida, são as bactérias do gênero Staphylococcus, da espécie, tá? Então, tanto o epidermides e principalmente o Staphylo aureus, eles fazem biofilme. O epidermides para a gente não é um agente colonizante, como é na maioria das situações da medicina. E ele é uma bactéria, essas bactérias são muito peculiares, porque além da gente tê-las colonizando quase que o corpo inteiro, né, toda a superfície da nossa pele, elas podem causar infecção basicamente em todos os órgãos do nosso corpo, tá? Em geral, são infecções graves mesmo. E é uma bactéria que, de tão estudada, ela tem um monte de nome, né? Staphylo sensível à oxa, resistente à oxa de hospital, resistente à oxa de comunidade. O infecto fica dando esses nomes aí sem fim. E a gente não vê isso em outras bactérias. Isso é interessante, né? Porque é uma bactéria muito implicada nesse tipo de infecção. E aí tem um monte de fator de ligação, né? De proteína, de fibronectina, de matriz de osso, tanto no aureus quanto no epidermides, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas explica por que é o agente que a gente mais encontra nessas infecções. Então, formam abscessos muito específicos dentro da organização histológica por conta do estáfilo mesmo, né? Tem essa capacidade de fazer biofilme. Ao longo do tempo, eles desenvolvem
clones diferentes, que são variantes de pequenas colônias, que a gente consegue ver isso na placa de cultura do laboratório, e tem a capacidade de sobrevida intracelular, né, principalmente do Staphylococcus aureus, que perpetua essas infecções. Então, aqui, se nas outras situações o tratamento cirúrgico já era obrigatório, aqui ele é... Se você não operar, você não vai sair do lugar no tratamento da infecção, a ponto da gente dizer que o desbridamento tem que ser oncológico, né? Então, os pacientes precisam ter uma margem óssea de segurança, o cirurgião consegue determinar na hora da cirurgia qual tecido ósseo que está viável ou não, pelo quanto o osso está sangrante, né, que é o sinal da páprica. Então, o que a gente quer com essa cirurgia é remoção de todo o tecido desvitalizado. Se a remoção desse tecido for muito agressiva, precisa reconstruir, né? Seja com rotação de retalhos locais ou retalhos microcirúrgicos, agregar estabilidade óssea ou tratar a fratura, que também é um complicador, nada é muito simples, e só depois de fazer tudo isso que a gente vai pensar em dar antibiótico, né? Sempre com os conceitos de dose máxima, tempo prolongado e ação contra biofilme, se possível. E aqui é o último casinho, a gente já está terminando a apresentação, prometo, que é o típico paciente com osteomielite crônica que brota no meu ambulatório, tá bom? Então o cara chega assim, tem essa ferida que sai secreção há 2 anos. Não dá febre, não faz nada, ele consegue andar, às vezes dói. E aí quando vai examinar, isso aqui é duro, feito pedra, é o osso do paciente que está exposto, tá bom? Para ajudar, um caso antigo, né? O ortopedista vai saber que é caso antigo por causa do tipo de haste. Então, para ajudar, o cara tem uma haste intramedular da tíbia com a falha óssea aqui. O paciente teve um tumor ósseo nessa região, que foi ressecado, fizeram um enxerto de pele em cima do osso dele em outro serviço, e aí, óbvio que ia dar errado. Então, admitiu o caso para tratar. Esse caso foi do professor Zumiotti ainda que fez, tá? Um caso antigo. O Zumiotti levou para o centro cirúrgico, desbridou. Putz, vai ser, se eu tirar todo o osso aqui, ele vai ficar com uma falha, vai. Mas se você não tirar, você não sai do lugar no tratamento da infecção. Aí você tem que ter um cara que reconstrua essa falha, tá? Eu achei até que tinha que ter tirado mais, o ortopedista achou que estava viável esse tecido aqui, né, que é mais cicatricial, mas tirou tudo lá, ó. E aí o raio-x controle fez uma ressecção segmentar da tíbia. Bom, e agora, como é que faz para crescer osso? Esse é outro problema, mas se você não tirar o osso ruim, você não trata a infecção, tá? Aí você chama o microcirurgião. Fala, bicho, inventa um retalho para cobrir essa falha que ficou aqui. Aí o cara vai lá, disseca o grande dorsal do paciente, né? Tira o músculo daqui, rebate o pedículo vascular, deixa ele guardadinho. Isso aqui foi um retalho escapular que ele fez, que eu acho que eles nem mais fazem hoje, parece até um anterolateral da coxa. Rebate o pedículo, junta tudo e coloca lá na falha. Então coloca o grande dorsal lá no meio, o retalho que tem pele e subcutâneo vai por cima, ainda ficou uma área descoberta que foi feito um enxerto de pele, tá? Isso aqui, sei lá, 15 horas de cirurgia. Vamos fazer isso. E aí você tratou o problema de pele e partes moles do paciente. Lembra que ele ficou faltando osso ainda? Aí você manda ele para reconstrução de membros, que é uma outra especialidade ortopédica. Aí o cara coloca um fixador externo circular, tá? O nome comercial é Ilizarov. Os caras fazem uma fratura na tíbia do paciente e todo dia o paciente desce um pouquinho esse anel aqui com uma chavinha inglesa na casa dele, 1/4 de volta a cada 6 horas, sei lá. Esse fragmento vai descendo, onde esse osso passou vai formando osso novo, até esse osso aqui grudar nesse, e aí o paciente está tratado. Então, tranquilo, né? A hora que vocês verem isso aqui, vocês vão lembrar de mim, tá? Que a complexidade pode ser tão grande quanto esse caso que eu mostrei. Tá bom? Então, olha lá, lembretes. O desbridamento cirúrgico é mandatório. A gente quer sempre cultura, anatomopatológico. Osteomielite da coluna, nem sempre você vai precisar operar, a não ser que o paciente tenha déficit ou outras indicações ortopédicas, né? Não sou ortopedista. No trauma, a discussão de manutenção ou retirada das sínteses é importante e isso precisa ser feito de maneira multidisciplinar, porque via de regra o ortopedista sempre vai querer deixar a síntese, o infectologista sempre vai querer que tire, então precisa ter um entendimento disso aí. E nas osteomielites crônicas, como a gente viu, precisa desbridar e precisa desbridar oncológico. A gente dá antibiótico empírico para esses pacientes, depois ajusta de acordo com o resultado de culturas. Nos casos agudos, a gente tende a tratar por 4 a 6 semanas, nos casos crônicos por mais tempo, né? Por 3 a 6 meses, é bastante tempo mesmo de antibiótico. Muitas vezes a gente é até criticado isso em congressos internacionais. O 24 semanas é um pouco de exagero, talvez. E lembrar sempre da rifampicina, né?
ação antibiofilme quando você tem agente que mostre sensibilidade que você possa usar. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente tem um tempinho para discutir. Obrigado. Vladimir, nesse finalzinho aí, no tratamento da osteomielite, uma das coisas importantes para a gente, que faz isso todo dia, é a não manutenção do espaço morto. Sim. O espaço morto, como naquela tíbia ali, ressecção segmentar, o que você acha sobre os espaçadores que a gente usa, espaçador de cimento com antibiótico, espaçador intramedular, se é indicado ou quando indicado, quando que se precisa retirar, trocar? É uma super discussão, né, Arnone? Assim, não ia caber na aula, né? Tá? Mas, assim, o manejo do espaço morto talvez seja tão importante quanto uma ressecção bem feita, né? Porque você pode fazer a melhor ressecção do mundo, mas se você deixar um buraco lá dentro, vai acumular sangue, líquido intersticial, e aí isso é caldo para a cultura de novo, né? Então, é um dos pilares o manejo do espaço morto. Aqui entra uma outra discussão, né? O caso mais simples, né, quando você tem uma falha óssea que ela não é segmentar, aí é mais fácil. E aí, tanto faz, tá? O que a gente usa lá é o polimetil com antibiótico, que é o mais barato, mas se você tiver condições, aí pode usar outros substitutos também, né? A indústria tem alguns deles, né? Sulfato de cálcio com antibiótico, e aí vai longe, né? Biovidro, tudo mais, tá bom? Mas aí depende muito da falha que tem, né, do espaço morto que ficou. Mas o nosso espaçador de escolha é polimetil com antibiótico, que tem o problema de depois você ter que dar destino a ele. Não pode deixar lá de eterno, porque o antibiótico vai agir por 2, 3 semanas, e depois não tem mais efeito bactericida, é efeito residual que fica ali. Então, teoricamente, você precisa dar destino, tá? Agora, principalmente nas infecções de haste, que eu acho que são infecções que são capítulo à parte dentro das infecções ortopédicas, esses é difícil a gente tirar, porque como o espaço é muito grande, você não tem substituto para colocar lá, né? Então, muitas vezes você acaba deixando o espaçador intramedular mesmo, tá? Que aí faz o centro cirúrgico, né? Com fio de Kirchner e polimetil com antibiótico feito na hora no centro cirúrgico mesmo. Você acha que a gente tem que associar? Não, eu acho que tem que usar, tá? O fato do paciente ficar com o espaçador é um outro problema, mas se você não usar, a chance dele recidivar é gigantesca, né? Porque ele vai ficar com espaço intramedular comunicando com os pinos de travamento da haste e aquilo vai dar problema, né? Então a gente sempre usa, tá bom? Vladimir, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação excelente. Meu nome é Carlos, sou clínica. E eu quero tocar num ponto aqui, que é uma interface da clínica com ortopedia, que são as espondilodicites. E vou falar da nossa realidade aqui no HU, das dificuldades que a gente tem em relação a isso. A primeira dificuldade é que muitas vezes o paciente tem um quadro clínico. Primeiro, a gente não tem ressonância aqui, a tomografia às vezes não ajuda. Quando é um caso muito escarrado, ajuda, mas quando é um caso inicial, não ajuda. Aí a gente tem que pedir ressonância, também não é tão simples, mas agora a gente tem um fluxo que está um pouco melhor para fazer. Às vezes não cresce na cultura, né? Então, às vezes, a hemocultura acaba não crescendo, e a gente fala, poxa, o ideal é ir lá, conseguir colher o material, e a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu sempre já discuti algumas vezes com a ortopedia que a gente não tem material para fazer isso aqui, a gente não tem, né, essa questão. Aqui acho que a gente tem um cirurgião de coluna, se não me engano, que é o Aldair. Então a gente não consegue lá colher material, não tem nada. Aí a gente fica na novela com o HC, né? Tipo, transferência, Ciref, pelo amor de Deus, aceita o caso, nananã, não aceita. E aí a gente fica aquela coisa, tratando empirismo. Quando o paciente vai bem, muito bem, obrigado, bom, tá dando Beleza, certo. né? E quando não vai? E quando não tá dando? E aí o outro ponto que eu queria tocar é a questão da radiointervenção. E aí não só até para as questões ortopédicas, como para as cirúrgicas que a gente tem aqui também, que a nossa referência também é o HC. E cada vez mais, e eu acho que ótimo isso, né, se indica a radiointervenção, porque é menos invasivo e várias outras coisas, mas não é um procedimento tão disponível. A gente sabe que hoje a radiointervenção trabalha em horário comercial, ainda existe lá uma questão de ampliar e tal. E às vezes o paciente nosso a gente coloca também no Ciresp e fica e tal, né? Então, assim, são só algumas dificuldades que eu estou trazendo aqui, que isso impacta muito na assistência, né, do nosso paciente. Então, não sei, assim, acho que vai ter um desabafo, não sei se quer colocar alguma coisa em relação a isso. Você quer abrir uma porta?
Olha, eu acho que o déficit de cirurgiões de coluna é um problema do Estado, tá? Porque na nossa realidade lá, quando eles aceitam um paciente do CROSS, por exemplo, né, do sistema de referenciamento do governo do Estado, a nossa média de permanência desses pacientes no outro serviço é de 10 dias, tá? Então, o cara, falando assim, não estou nem falando de infecção, estou falando de fratura. O paciente caiu do telhado, fraturou a lombar, foi para o Rio Pequeno, diagnosticou que tinha uma fratura porque, sei lá, raio-x, alguma coisa que deu para ver. Ah, tá bom, você tem esse diagnóstico, você precisa de uma cirurgia de coluna. Coloca no CROSS. Esse paciente fica 10 dias deitado na maca lá esperando até chegar pra gente. Isso é um problema pra gente, porque o cara daí tá colonizado com o microbiota do hospital, blá, 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 né? Então, assim, é um problema, a dor não é só sua, né? Por outro lado, o fato de não ter ressonância, como é o melhor exame, né? E você consegue ver alterações bem discretas, vocês provavelmente vão fazer diagnóstico de infecções mais tardias, né? Muitas vezes, porque na tomografia, se for uma infecção muito no comecinho, às vezes você não vai ver nada. Então é um problema. A radiointervenção, aí eu não sei te dizer, tá? A agilidade porque a radiointervenção para as colunas não é feita na ortopedia, é feita no Instituto Central. Então, até estão com um estudo, isso semana passada, tá? De colocar um tomógrafo dentro da ortopedia. A gente tem um aparelho de ressonância lá, mas não tem tomografia. Então, quando a gente quer fazer qualquer tomo, tem que ir para o central. Também, assim, né? Transferir paciente, blá, 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 tá? Então, lá dentro, a gente tem agilidade de fazer o exame, não posso falar que eu não tenho. Esse cara chegou numa sexta-feira, esse caso que eu mostrei, tá? Chegou numa sexta-feira, aí é isso que você falou, né? Sábado, domingo não tá funcionando, mas na segunda ele fez a punção, tá? Então, lá dentro a gente consegue. Aí para fora eu realmente não sei falar, né? Aí talvez precisaria de uma conversa entre as chefias aí para ver o que dá para tentar agilizar. Mas é um procedimento que mudou a nossa forma de tratar. A verdade é essa, né? Porque para o cirurgião abrir a coluna do paciente, aquele caso, por exemplo, se ele fosse fazer uma artrodese pequena de 2 níveis, se ele fosse abrir para poder limpar, ele ia ter que fazer uma artrodese depois, porque senão fica muito instável a coluna. E aí o paciente piora da dor depois, entendeu? Então, quando você consegue funcionar, a gente consegue pelo menos descartar que, sei lá, que não é tumor, que não tem alguma outra coisa associada. A especificidade da hemocultura, quando ela vem positiva, é assim, mais de 95%. Se não for um coagulase negativo, confia que é aquele bicho lá mesmo, né? Porque o coagulase negativo às vezes pode contaminar na hora da punção. Mas é um problema, né? Aí como que vai resolver? Precisa ver a sistematização dos encaminhamentos, mas o problema de cirurgião de coluna na rede é para o Estado, tá? Denise, eu sou pediatra aqui infiltrada. Obrigada aí pela excelente apresentação. Obrigado. Também a Clínica Médica de abrir para a gente essa apresentação. 3 perguntas, tá? Primeiro, em relação ao perfil de sensibilidade de Staphylo aureus, se vocês têm, porque aqui no HU a gente está com mais de 40% de Staphylo medicilino resistente de comunidade, não é só de osteomielite, de Geral. fluidos gerais. É mesmo? Tanto é que a gente tem ficado assim apavorado de começar com oxacilina, tá? Então essa é a primeira Incrível. pergunta de se você tem, como que tá o perfil de sensibilidade para ver terapia antimicrobiana empírica. Segunda pergunta, se vocês fazem testes moleculares, porque frequentemente a criança já chega com antibiótico e tal, muitas vezes a gente não identifica a cultura, né? Todo jeitão de ser, infeccioso, mas a gente não consegue identificar. Se vocês têm alguma coisa com Adolfo Lutz para fazer polimerase chain reaction de bactérias, etc. E a terceira de pérola de vancomicina, que a gente tem uma criança que estamos querendo dar alta, que era um estáfilo medicilino sensível. Coluna? Não, tíbia, que depois, na segunda vinda, virou medicilino resistente, ganhou pérola de vancomicina e é uma osteomielite crônica, tá com fixação externa e tal, tudo. Quando que vocês usam? Para a gente foi novidade, né? Nós pediatras, a gente viu aquela imagem com aquelas pérolas de vancomicina, eu falei, nossa, que coisa da além, que chique, né? E então, essas 3 perguntas aí. Legal, legal, super obrigado. Então, falando da primeira, do perfil do estáfilo de comunidade,
Isso lá para a gente é um problema, porque como 90% dos nossos pacientes já são pacientes que estão ali, né, estão em tratamento e tudo mais, então a gente não tem esse perfil das infecções comunitárias. Não é a minha missão lá atender esse paciente pai da residente. Ele conseguiu uma portinha lá porque ele era pai da residente, tá? Mas a gente não vê esses casos que vêm da rua, por conta da estruturação do pronto-socorro, né? Dentro do nosso hospital, né, das nossas amostras, e aí falando como controle de infecção, porque lá eu faço tanto a parte de controle de infecção quanto a parte clínica, tá? Então, do que a gente constrói de antibiograma cumulativo, que é para saber qual é o perfil da nossa microbiota, o nosso Staphylo ele é predominantemente resistente à oxacilina, sim, tá? Mas porque os nossos pacientes são predominantemente pacientes com infecções hospitalares, então é nada mais do que esperado, tá bom? Sensíveis a Clinda e Sulfa? Não, não. Sulfa, sim, a gente tem uma grande experiência de usar sulfa no tratamento ambulatorial desses pacientes, que é até uma coisa engraçada, né? Quando a gente era residente, em Salvador, o que é um ano mais novo que Ana, residência. A gente era residente, teve um paciente internado na enfermaria, tratando uma infecção por um aureus, de um perfil que era vancomicina, mas sobrava um bactrinzinho lá. E eu no R1, uma cabeça muito cartesiana, né? Perguntei para o assistente, por que não trata com esse que é sensível? Ele falou assim, porque ninguém sabe se funciona, né? Então, assim, carecia estudo clínico. E a gente tem uma experiência grande e vai super bem, tá? Sulfa funciona. Sulfa, mas a gente tem visto cada vez, igual o caso do menino da infecção hematogênica do quadril, era Clinda resistente, né? Então, a Clinda, que já foi uma salvação para a gente, para essas infecções de estáfilos resistentes à oxa de comunidade, a gente não tem mais usado tanto, tá? Infecção comunitária, eu até entro com oxacilina, tá bom? A gente, mesmo no consultório, esse caso do menino é do consultório, tá? A gente não vê estáfilo, não costumo ver tanto oxa resistente de comunidade, tá bom? E dentro do IoT eu não sei, porque eu não olho a comunidade, a maioria dos nossos casos são hospitalares mesmo. Em relação às plataformas moleculares, é um negócio que salva vidas, né? Mas custa caro e a gente não tem no SUS, tá bom? No SUS não tem. Então a gente teve um projeto de pesquisa com a Biomerrier, que é a plataforma das comerciais que tem hoje, foi a primeira que chegou, que é o BioFire, se eu não me engano, o material deles, tá? Então eles têm você pega o material e eles têm uma sonda, você amplifica o DNA, coloca na sonda e identifica qual que é a bactéria. Tem alguns problemas, esse painel molecular deles, porque o Staphylo epidermidis não está contemplado, eles não conseguiram separar os nomes dos coagulados negativos, né? Epidermidis, sei lá, CAPTs, etc, etc, etc. Então eles tiraram da plataforma. E é um exame padronizado para líquido articular e dentro da ortopedia só líquido articular. Então todo o resto que você mandar é problema seu, do resultado, né? Então, se não amplificou nada, eles não garantem, tá bom? Na verdade, eles nem querem que a gente use, tá? Mas eu já tive abscesso, até esse caso foi do Einstein, uma paciente com abscesso glúteo, porque uma imunossupressão X lá, e eu pedi, e ela já estava tomando antibiótico há muito tempo, então achei que cabia, e veio bonitinho, assim, ele identificou a gente, e ele amplifica genes de resistência. Então é muito legal por causa disso. Só que é um exame que custa caro, tá? Então a gente não tem no IoT, por exemplo. A gente só teve durante o projeto de pesquisa que a gente fez, mas na rotina não. E o LUTS não é um instituto que vai te ajudar na assistência. A não ser que você conheça e seja um caso muito de interesse para eles. O LUTS está para coisas epidemiológicas, tá? Assim, a gente não conta com o LUTS. E a última pergunta... Pérola de Vanco. Pérola de Vanco, eu acho que assim, é o feijão com arroz de quem trata infecção crônica, tá? Porque quando você vai fazer o cimento ortopédico, eu também, essa aula já foi extensa, não ia conseguir terminar tudo. Quando você vai fazer o cimento, para fazer o espaçador, o ortopedista, o cimento vem num pozinho, um pacotinho assim de 40 gramas, é tipo fazer bolo. Aí pega aquele pozinho e coloca o catalisador, que é um líquido. Aí aquele negócio vira uma meleca, só que esquenta, tipo 80 graus, fica quente. E nisso que ele vai esfriando, ele vai ficando duro, e aí vira cimento. É igual cimento mesmo, por isso que chama cimento. Quando você quer ocupar o espaço morto de um caso que tem infecção, você aproveita e coloca antibiótico aí, tá? Aí tem toda uma discussão de como que libera o antibiótico da superfície do cimento, que não vou entrar em discussão aqui, mas
é só a camada mais externa, porque esse cimento não é absorvível. Então, tem mecanismo de ação para o antibiótico local, só que o cimento tem esse problema de esquentar. Então, não é todo antibiótico que você coloca lá que vai ter ação, tá? Então, não importa muito qual é a bactéria, se você está pensando em infecção gram-positivo, por gram-positivo, você vai botar vancomicina, porque a concentração local vai ser tão alta que provavelmente vai matar tudo que é gram-positivo lá, né? Então, porque não dá para pôr oxa, porque beta-lactâmico desnatura, não pode pôr carbapenêmico, nada disso, tá? Então, via de regra, assim, até para lembrar, quando a gente está pensando, tratando infecções por gram-positivo, a gente faz cimento com vanco, e com gram-negativo, aí pode ser aminoglicosídeo, porque ele tem essa estabilidade na alta temperatura, tá? Então, eu diria que se é uma osteomielite crônica, teve que ressecar uma parte do osso, ficou com uma cavidade, mandatório colocar algum tipo de substituto ósseo lá espaçador. E aí, nesse caso, né, eles colocam a pérola é interessante porque você aumenta a superfície de contato de liberação do antibiótico. Então, por 2 semanas vai ter um antibiótico em alta concentração ali. Então, ajuda no tratamento. Mas é um adjuvante, né? O tratamento sistêmico precisa continuar também. Tá bom? Obrigada. Vladimir, a gente aqui tem dificuldade absurda de operar o paciente rápido. Então, a gente Problemas de tem centro pacientes cirúrgico, que assim, já né? ficaram na unidade básica 2, 3 dias, uma semana, vem para o nosso hospital, fica mais uma semana, e a gente opera uma fratura fechada com 15 dias. Só que uma dúvida que eu sempre tive e que me preocupou, porque a gente vê um índice de infecção muito maior do que quando a gente opera fora. É óbvio. O cara cai de manhã, você opera ele no fim do dia e ele vai embora no dia seguinte, fora. As mãos que operam esse cara são as mesmas mãos que operam o cara de 15 dias aqui, só que aqui infecta. A nutrição do paciente é diferente, o Paciente é status outro, do né? paciente é outro. Mas será que a gente não tem que mudar a profilaxia de um paciente que está no ambiente hospitalar, colonizado, 15 dias, né? E a gente usa a mesma profilaxia de um cara que vem de casa, né? Via hospital dia. Eu já falei isso várias vezes, mas nunca se mudou. Sempre acham que tudo bem. Para resolver essa questão, né, você precisaria fazer suave de vigilância em todos esses casos. Tem que montar um estudo mesmo, assim, né? O que a gente vê? Então, essa realidade, ela acontece para a gente na coluna lá no IoT, justamente por conta dessa história que eu falei do cross, que demora lá. Os traumas esqueléticos, né, convencionais, tíbia, blá, 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 isso não costuma chegar tarde para a gente, costuma chegar rápido, a não ser os casos que ficaram com fixação temporária, que estão na UTI do Instituto Central. Isso também tem, né? Então o cara fica quase morrendo lá 3 meses, tem uma fraturinha que está fixada externa que está bonitinho, e depois é transferido para a gente para resolver aquela fratura. Sem dúvida, esses casos têm uma taxa de infecção maior mesmo, né? Quanto que é maior? A gente nunca mediu, tá? O que a gente vê é que esses pacientes da coluna, isso no nosso problema, tá bom? Esses pacientes da coluna que ficam mais de uma semana internados em outros serviços e vêm para a gente para operar a coluna, a taxa de infecção deles é tipo 3 vezes maior do que os pacientes que operam rápido, tá? Então, esses casos, lá no IoT, a gente faz uma profilaxia diferente, tá? A gente, em vez de fazer cefazolina, sei lá, cefalosporina de primeira ou de segunda na profilaxia, a gente dá piperacilina tazobactam, justamente pela alta taxa de infecção com gram negativo que esses caras têm. Mas é nessa situação muito específica. Então, o cara recebe tazocin, 24 horas, depois suspende o antibiótico, é profilático também. Mas mesmo assim, a nossa taxa de infecção de coluna é muito maior do que nas fraturas fechadas, por exemplo. Tá? Então, acho que assim, cada serviço tem sua dor, né? E eu não sei se trocar a profilaxia vai resolver o problema, porque as infecções, elas são multifatoriais, né? Então você tem o tempo de internação, colonização, consolidação do osso, tudo isso vai influenciar na tua cirurgia. Então, na verdade, eu acho que não é nem só a mesma mão, é outra cirurgia que você vai fazer depois de 15 dias, né? Você vai encontrar uma outra situação lá, aí a taxa de infecção muda mesmo. A minha impressão de infecto, que trata essas coisas, é que talvez a profilaxia não vai resolver tanta coisa. O problema é resolver esse problema é tentar operar esse paciente um pouco mais rápido, é uma questão, né?
Acho que eu vou mudar a profilaxia. Mas Porque aí você vai ter. não, Aí esse você vai arrumar começo- encrenca com a sua Não, CCH. não, é que a outra situação não se resolve. Entendi. Você entendeu? E aí, não, eu não vou mudar. É óbvio, eu respeito o que a Valéria faz aqui, que é um super trabalho. Mas Mas uma coisa dá interessante medo, seria sabe? propor um estudo, entendeu? É. Se você fizer isso de maneira prospectiva, Aham. é muito fácil de fazer. Isso é fácil de fazer, porque vai estar inserido na tua rotina, né? Ah. Precisa arrumar alguém para centralizar isso daí. Vladimir, outra coisa. Quando a gente interna no Sírio, por exemplo, para fazer uma prótese, uma das orientações, né, que passaram já pela história lá dos pacientes era de fazer a instilação lá intranasal como pirocina. A descolonização, né? Descolonização. Isso daí tem significado? Tem. Inclusive, a gente tem um protocolo rodando sobre isso no IoT, uma enfermeira que está avaliando. Então, a gente, de vários estudos, tá? E a evidência maior para isso é de toracotomia para cirurgia cardíaca, tá? Você fazer a descolonização do paciente, você reduz a taxa de infecção, tá bom? Isso bonitinho, com teste estatístico lá, blá, blá, blá. Qual que é a questão? É que a descolonização, ela é importante para os pacientes que são colonizados por estáfilo. Só que para você saber isso, você tem que fazer um suave de pele do paciente antes da cirurgia. Então isso agrega um custo e agrega uma complexidade. No trauma, você não consegue ver, né? Então, a recomendação que existe é que para cirurgias ortopédicas de porte médio ou grande, né, por exemplo, prótese articular, que você pode sim fazer a descolonização em todo mundo, tá bom? Mas aí não é só a mupirocina, é banho com clorexidine, tá? Por uma semana, 5 dias a uma semana, antes da cirurgia. Então, se o cara marcou a cirurgia para sexta-feira, ele começa, sei lá, tomar banho no domingo, tá bom? E aí, 5 dias passando mupirocina no nariz. O Einstein colocou, não foi nenhum protocolo, eles mudaram a dinâmica assistencial deles, né? Então, eles resolveram que todo mundo ia fazer pesquisa de colonização por Staphylo aureus, tá? Só que eles resolveram fazer isso com teste molecular. Aí cada exame custa R$1.000. Aí o convênio não quer pagar. Aí os caras mandam a conta pro paciente. Então, assim, tem jeitos e jeitos de você fazer isso, tá? A recomendação atual é que em cirurgia de prótese você pode sim mandar descolonizar todo mundo, porque isso é custo efetivo, tá bom? Tem alguns problemas, né? A mupirocina ela não é creme, né? Ela é pomada. Então, a hora que você passa no nariz, fica um negócio meio melecado. E arde, né? Então, os pacientes reclamam, né? E o clorexidine costuma ir bem, mas tem uns azarados que têm alergia. Então o cara vai tomar banho, fica tudo vermelho. Aí talvez até atrapalhe a cirurgia, tá? Mas são coisas que dá para você ir tocando ambulatorial, tá bom? Mas a gente, neste momento, a gente tem uma enfermeira avaliando isso, um projeto de doutorado, que ela tá pegando, a gente elencou lá cirurgias de maior complexidade, e via de regra foram, salvo o engano, prótese de quadril, joelho e cirurgia de coluna. Então ela está avaliando todo mundo que é colonizado, faz a descolonização direto, para depois ver a concordância disso depois, quando você tem os resultados e tudo mais, tá? Mas é uma estratégia que funciona sim, reduz a taxa de infecção. Obrigado, Tá bom? viu, Vladimir? E parabéns, adorei. Obrigado. Muito obrigada.